Boa tarde. Antes de começar a aula, eu quero informar para vocês que essa aula nova ela vai ser enviada no sistema, tá? Então, eu modifiquei algumas figuras, modifiquei alguns slides e eu vou reenviar essa aula para o sistema de vocês, tá bom? Bom, então hoje a gente vai falar sobre leis de Mendel, né? As leis de Mendel. E antes de começar a falar sobre essas leis, a gente primeiro precisa saber quem foi Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, né, nasceu em 1822. Ele ingressou no mosteiro, que pertencia à ordem dos agostinianos, na Áustria. Com 25 anos, ele foi ordenado monge. Lá nesse mosteiro, ele realizava atividades religiosas, né, mas, além das atividades religiosas, ele também cultivava uma espécie, né, que é a Pisum sativum, que também é muito conhecida popularmente como ervilha de cheiro. E aí, com essa planta, ele começou a realizar vários cruzamentos, né, onde ele começou também a observar questões genéticas desse cruzamento, né? Por exemplo, quais descendentes eram originados dos cruzamentos, né? Então, ele começou a observar e a estudar a genética a parte desses cruzamentos, tá? Com a ervilha de cheiro. Esses experimentos, eles chegaram a ser apresentados na Europa e na América, né? Mas naquela época, eles não foram bem recebidos, né? Então, não se teve muito interesse sobre esses experimentos, então eles não foram reconhecidos. E eles passaram aproximadamente 35 anos esquecidos, né? Então, Mendel morreu sem ter esse reconhecimento em vida. Somente em 1900 é que 3 pesquisadores que estavam estudando de forma independente e ao mesmo tempo, então eram 3 pessoas que estudavam separadamente, mas estudavam a mesma coisa ao mesmo tempo. E esses 3 pesquisadores chegaram às mesmas conclusões que Mendel havia chegado naquela época. Então, eles conseguiram reconhecer Mendel como precursor da genética. Para a gente começar a falar sobre leis de Mendel, eu fiz uma introduçãozinha básica, né, com alguns conceitos para a gente poder entender e aí, de fato, entrar em leis de Mendel. Então, primeira coisa, por que ele resolveu escolher a ervilha de cheiro para realizar esses experimentos? Então, por algumas características que essa planta, né, possuía, como, por exemplo, é uma planta de fácil cultivo, então ele cultivava ela facilmente, sem gastar muito, em um ambiente simples, tá certo? Nessa planta é possível realizar autofecundação. Por quê? Porque ela é uma planta hermafrodita. Então, ela possui tanto gameta masculino quanto gameta feminino. E aí, com essa planta, é possível fazer a autofecundação. E eu vou mostrar isso para vocês mais na frente melhor, tá? Outra coisa importante, na verdade, é que essa planta, ela possui um ciclo reprodutivo bem curto. Então, o Mendel não precisava esperar muito tempo para poder realizar os experimentos, tá? E nem os experimentos duravam muito tempo, porque o ciclo dela é curto. E é uma planta que apresenta muita produtividade. O que isso quer dizer? Essa planta, ela gera muitos descendentes de uma vez só. Então, em um cruzamento, ele conseguiu obter vários descendentes daquele cruzamento. E isso é muito bom, era uma quantidade significativa que validava a pesquisa dele, tá certo? Então, para esses experimentos, ele utilizou ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Outra coisa que a gente precisa saber, que vocês precisam saber antes de a gente iniciar as leis, né? Começar a falar das leis, e inclusive eu já comentei isso com vocês em aulas anteriores, mas vamos relembrar aqui, é o conceito de característica dominante e característica recessiva. Então, característica dominante, como o próprio nome já diz, é uma característica que domina.
tá? Ou seja, grande parte da população, a maior parte da população possui essa característica. Ela domina em relação às outras. Na genética, nos estudos em genética, a característica dominante, ela sempre vem com a letra maiúscula. Então, Azão, Bzão, Vzão, tá certo? Você pode escolher qualquer letra, contanto que ela seja colocada em letra maiúscula. E aí ela já caracteriza se é uma característica dominante. Tá bom? O exemplo de uma característica dominante no Brasil: pele morena, cabelo escuro, olhos castanhos. Então, grande parte da população possui essas características, por isso ela domina aqui no Brasil, tá? E a característica recessiva é justamente o contrário. É uma característica que somente uma pequena parte da população possui. Então, é uma característica que não domina. E nos estudos em genética, a gente sempre vê essa característica com a letra minúscula. Então, Azinho, Bzinho, Vzinho, tá certo? E aí, refere-se a uma característica recessiva, no caso. Exemplos de características recessivas no Brasil: olho azul, cabelo loiro, né? Então, são características que poucas pessoas no Brasil possuem, portanto, não domina, e a gente caracteriza como recessiva, ok? Então, essa imagem é só para mostrar para vocês o que a gente já viu em outras aulas, tá? Nós temos aqui cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos por quê? Porque estruturalmente eles possuem as mesmas características, né? Braço menor, centrômero e braço maior. E esses cromossomos homólogos, eles possuem genes alelos. Genes alelos por quê? Porque são genes que se localizam no mesmo locus, no mesmo local, nos dois cromossomos homólogos, né? Então, a gente tem cromossomos homólogos com genes alelos. Aqui é a mesma coisa. Cromossomos homólogos com genes alelos, tá? E aqui essa outra imagem é para mostrar para vocês, né, que esses genes eles podem ser homozigotos e podem ser heterozigotos, dominante ou recessivo também. Então, aqui nós temos o exemplo de genes dominantes, né, azão, no caso, homozigoto, porque os dois são dominantes. Nós temos aqui um dominante e um recessivo, um azão e um azinho. Então, é heterozigoto, porque eles são diferentes. Um é dominante e um é recessivo. E a gente tem aqui outro exemplo de genes homozigotos, azinho. Então, nesse caso, eles são homozigotos e recessivos, né? Então, só para relembrar essa parte. Bom, quando a gente entrar na primeira lei de Mendel e na segunda lei de Mendel, a gente vai ver esses conceitos aqui: geração parental, primeira geração, autofecundação, geração e segunda geração. Então, eu botei aqui já os conceitos de cada um desses termos para a gente já entrar no cruzamento, entendendo mais ou menos o que ele quer dizer. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a geração parental. E quem representa ela é a letra P, tá bom? Nessa geração parental, eu tenho o quê? Cruzamento de linhagens puras. Então, eu pego uma ervilha amarela pura e cruzo com uma ervilha verde pura, certo? Professora, como que ele soube, que ele sabia que essas sementes eram de linhagens puras? Bom, antes de realizar esses cruzamentos de uma semente, de uma planta amarela com uma planta verde, né, ele pegou essas plantas e fez cruzamentos de forma isolada com cada uma delas. Então, ele pegou as plantinhas amarelas e cruzava plantinha amarela com plantinha amarela. E aí, o resultado era sempre uma plantinha amarela. Então, ele fez isso durante 2 anos, e durante 2 anos ele observou as gerações. E sempre resultava em uma plantinha amarela. A mesma coisa ele fez com as plantinhas verdes. Cruzou plantinha verde com plantinha verde. E o resultado desse cruzamento eram sempre plantinhas verdes.
E ele também fez isso por 2 anos. E as gerações sempre eram as mesmas. Então, com isso, né, ele chegou à conclusão de que realmente essas plantas eram puras, não eram misturadas, eram puras, né? Não eram híbridas, que significa misturado. Elas eram puras. Então, a geração parental, ela é a geração que representa o cruzamento de 2 linhagens puras. Uma linhagem pura de ervilha amarela e uma linhagem pura de ervilha verde. A primeira geração, né, que são os descendentes desse primeiro cruzamento. Então, a primeira geração que a gente tem como representante F1, ela resulta são os descendentes do primeiro cruzamento. Ele também realiza autofecundação, né? E a autofecundação é quando ele... A autofecundação é o seguinte, vou mostrar numa imagem melhor mais na frente, mas por cima, no geral, é o quê? Quando uma planta, ela possui tanto o gameta masculino, que é o pólen, quanto o gameta feminino, que é o óvulo. Então, em uma mesma planta, eu tenho os 2 gametas. Então, essa planta, ela é capaz de se autofecundar. Ela não precisa de uma outra planta para fazer a fecundação. Um cruzamento. O cruzamento é feito nela mesma, porque ela tem os 2 gametas, tá? E aí ele faz isso em um momento do estudo. Eu vou já mostrar isso para vocês. E aí, o resultado dessa autofecundação é o que ele chama de segunda geração, que é justamente o resultado do segundo cruzamento. Então, esses termos a gente vai ver a partir de agora. E aí, eu coloquei eles para vocês já irem se familiarizando com ele, tá? Só lembrando uma coisa bem importante. Nessa geração parental, não é feito autofecundação. É feito fecundação cruzada, tá? Então, no primeiro cruzamento, ele realiza fecundação cruzada. E no segundo cruzamento, ele realiza autofecundação. E eu vou mostrar a diferença dos dois para vocês agora. Então, a letra B, ela é um exemplo de fecundação cruzada, que é justamente o que acontece no primeiro cruzamento do experimento de Mendel, tá? O que ele faz aqui? Esse cruzamento, de forma natural, ele é feito como? Vem uma abelhinha, né? Vem um animalzinho, um bichinho, né? E coleta o pólen. Vou começar daqui. Coleta o pólen de uma flor e leva até o óvulo de outra flor. O pólen, no caso, é o gameta masculino, que é levado até o óvulo, que é o gameta feminino. E aí ocorre a fecundação cruzada. Então, 2 plantinhas e uma fecunda a outra. Isso aqui é o que acontece no primeiro cruzamento do experimento de Mendel. Ele pega uma ervilha verdinha, o pólen da plantinha verde, da ervilha verde, e joga no óvulo da plantinha da ervilha amarela. E ele faz uma fecundação cruzada, ervilha verde com ervilha amarela. Ok? No segundo cruzamento, ele faz a autofecundação, que aqui também a gente pode ver como autopolinização, tá? Mesma coisa. O que significa? Essas plantinhas, elas são hermafrodita. Então, elas possuem tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Então, ela possui o pólen e o óvulo. A autofecundação é o quê? Eu pego o pólen da planta e jogo no óvulo da mesma planta. Então, eu autofecundei essa planta. E é justamente isso que ele faz no experimento dele, a autofecundação. Então, no primeiro cruzamento, ele faz fecundação cruzada, e no segundo cruzamento, ele faz a autofecundação. E eu vou explicar o porquê que ele faz a autofecundação mais na frente, tá bom? Só lembrando que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo do B, de maneira natural, que é quando o bichinho vem, coleta o pólen e joga no óvulo da outra planta. Mas o Mendel fez isso de forma artificial. Ele mesmo pegou o pólen de uma plantinha verde e jogou no pólen de uma plantinha amarela.
Então, foi uma polinização cruzada artificial, porque ele mesmo fez isso, tá bom? E a mesma coisa foi a autofecundação. Ele mesmo que fez, então não foi natural, foi artificial porque ele realizou. Ele pegou o pólen e jogou no óvulo, tá? Então, ele induziu a isso. Bom, então vamos lá. Primeira lei de Mendel. Nesse experimento, foi considerada apenas uma característica por vez. E qual foi a característica? A cor. Então, ele observou as cores verde e amarelo nesses cruzamentos, tá? Então, ele só observou uma única característica. O que acontece inicialmente durante esse experimento? Com linhagens puras de sementes amarelas e sementes verdes, ele realizou o cruzamento entre essas, chamando de geração parental. Ao analisar os resultados obtidos, ele constatou que as sementes verdes haviam desaparecido na primeira geração. Então, a gente vai observar isso na imagem. Mendel concluiu que a semente amarela deveria dominar sobre a semente verde e chamou o caráter de dominante, da amarela de dominante e da verde de recessivo. Em seguida, ele realizou autofecundação com a geração F1 e, para sua surpresa, as sementes verdes reapareceram, sempre na mesma proporção, de 3:1, 3 amarelas e uma verde, que ele chamou de geração F2. Constatou-se que, na verdade, a cor verde das sementes não havia desaparecido na geração F1. O que ocorreu é que ela não tinha se manifestado, uma vez que, sendo um caráter recessivo, era apenas dominado pela cor amarela. E aí a imagem do experimento é justamente essa, né? Então, vamos entender melhor aqui como é que ele fez isso. Primeiramente, a gente tem a geração P, que é a geração parental. E eu expliquei para vocês que a geração parental era a geração que representava o quê? A linhagem pura de ervilhas verdes com a linhagem pura de ervilhas amarelas. Então, a geração parental é justamente o cruzamento, a fecundação cruzada entre essas duas linhagens puras. Então, ele fez fecundação cruzada. Ele pegou o pólen de uma e jogou no óvulo de outra, certo? O resultado dessa fecundação cruzada foi o quê? Nesse resultado, ele observou que só foram obtidas ervilhas amarelas. Todos os descendentes eram amarelos. Então, só com esse primeiro cruzamento, ele já sugeriu que o verde poderia o amarelo poderia dominar sobre o verde. Então, que o amarelo era dominante e o verde era recessivo, porque só apareceram filhotes, né, descendentes amarelos. Bom, no segundo experimento, ele realiza a autofecundação. Professora, agora eu quero entender, por que na primeira foi fecundação cruzada e na segunda foi autofecundação? Bom, na primeira foi fecundação cruzada porque era uma ervilha amarela e uma ervilha verde. Então, eram duas ervilhas diferentes, duas plantinhas diferentes, para eu cruzar e ver o resultado entre elas. Agora, como os descendentes desse cruzamento só foi amarelo, eu vou pegar uma única plantinha amarela e vou autofecundá-la, que daria no mesmo se eu fizesse a fecundação cruzada, amarelo com amarelo. Se eu autofecundar, dá na mesma coisa, é amarelo com amarelo, entendeu? Então, ele resolveu facilitar a vida dele e fazer uma autofecundação. Então, ele pegou uma sementinha, o pólen da sementinha amarela e jogou no mesmo óvulo da mesma sementinha amarela. E autofecundou essa sementinha amarela, essa plantinha amarela, tá certo? E aí, gente, o que aconteceu? Essa autofecundação resultou em 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. E sempre que ele testou essa autofecundação várias vezes. E sempre que ele repetia ela, o resultado era o mesmo. 3 ervilhas amarelas e uma verde.
Por isso que ele fala que a proporção da autofecundação é de 3 para 1. Porque sempre dava o mesmo resultado. E aí, só para finalizar aqui, eu quero que vocês entendam os genes, né? De cada uma. Então, Vzão, Vzão. O Vzão não é dominante? Dominante é amarelo, então vai ser amarelo. Vzão, Vzinho. O Vzão é dominante e amarelo, então vai ser amarelo. Vzão, Vzinho. O Vzão é dominante e amarelo, então vai ser amarelo. E Vzinho, Vzinho. Se é Vzinho, se não tem nenhum Vzão, então não tem como ser amarelo. Vai ser o quê? Verde, que é recessivo. Tá? Então, o resultado foi justamente esse. E se vocês fizerem esse cruzamento aí no caderninho de vocês, vai dar a mesma coisa. Vai dar Vzão, 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 Vzinho. Vzinho, Vzão e Vzinho, Vzinho. Tá? Então, vai dar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, depois treinem isso no caderno de vocês, tá? Mais uma imagem só para mostrar para vocês, né, como é que esse experimento foi feito. Então, a gente tem a ervilha amarela com a ervilha verde puras, ambas puras, né, e elas vão gerar ervilhas amarelas, somente amarelas, agora híbridas, né, porque é uma mistura de amarelo com verde. E aí, ele faz a autofecundação com essa ervilha amarela, e aí a gente tem um resultado, 75% amarela, 25% verde. Que no caso são 3 amarelas e 3 verdes, tá? Então, o resumo da primeira lei de Mendel, o que a gente viu até agora? Ele selecionou ervilhas puras verdes e ervilhas puras amarelas. Como é que ele sabia que eram puras? Né? Porque ele realizou a fecundação nelas. Então, ele pegou... É uma plantinha verde e autofecundou, e ele observou que o resultado dessa autofecundação eram somente ervilhas verdes. Ele pegou uma amarelinha lá, uma plantinha amarela, autofecundou, e ele viu que o resultado eram apenas ervilhas amarelas. E ele fez isso durante 2 anos, tá? E aí ele teve a constatação de que eram ervilhas verdes puras e ervilhas amarelas puras. Bom, então, a geração P é o cruzamento, é a fecundação cruzada entre a ervilha verde e a ervilha amarela, né? Desse cruzamento, a gente tem a primeira geração de filhos, que são 100% amarelas, filhotinhos descendentes, são todos amarelos, né? As ervilhas. Ele faz autofecundação com as ervilhas amarelas e ele obtém a segunda geração de filhos, né? Que vai ser o quê? 75% amarelas e 25% verdes. Então, a proporção é de 3 para 1, sempre. Sempre que ele fizer esse cruzamento, a proporção vai ser essa. 3 amarelas e 1 verde. E aí, a primeira lei de Mendel, ela diz uma coisa bem importante e que realmente caracteriza esse experimento dele, né? Que é o quê? Cada característica é determinada por um par de genes alelos, e estes se separam quando os gametas vão ser formados. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, entendam o que essa lei quer dizer, né? Primeira coisa que ele fala é que cada característica é determinada por um par de genes alelos. O que isso quer dizer? Que a cor da minha pele, quem determina é um par de gene. Digamos, seja o azão. A cor do meu cabelo, quem determina é outro par de gene. Bzão, Bzinho. A cor do meu olho, outro par de gene. Czão, Czinho. A minha altura, outro par de gene. Dzão, Dzinho. Tá? E por aí vai. Então, cada característica do meu corpo, quem determina é um par de gene, que está lá no meu DNA. Ok. E aí, a segunda afirmação dele é aqui. Esses genes, eles se separam na formação dos gametas. Então, vamos raciocinar aqui comigo. Nossas células do corpo inteiro têm 46 cromossomos e vários pares de genes, né?
Mas os gametas, que no caso é o óvulo e o espermatozoide, eles só possuem a metade, que são 23 cromossomos. Portanto, metade do gene. Então, se vocês entenderem dessa forma, fica mais fácil. Então, imaginem que aqui seja uma célula com 46 cromossomos e vários pares de genes que vão determinar a característica do nosso corpo, tá bom? 46 cromossomos e vários pares de genes. Quando essa célula vai se dividir para sofrer meiose e formar um gameta masculino e outro masculino, formar espermatozoides, vão quantos cromossomos para cá? 23, né? Então, para cada gameta vão quantos cromossomos? 23. Somente a metade de cromossomos. Portanto, não teria como ir o par completo para o cromossomo. Vai só metade do par para o cromossomo. Então, é isso que ele fala, tá bom? Que esse par determina a característica, mas que quando vai se formar os gametas, só vai metade do gene para o gameta. No caso aqui o exemplo são espermatozoides. Então, vai um azão para cá, o outro azinho para lá e por aí vai. Entendeu? Então, a gente tem vários pares desses e aí vai um gene para cada gameta. Por quê? Porque o gameta só recebe 46 cromossomos, metade dos cromossomos. Portanto, metade do gene. Então, um gene para cada gameta. Tá? A mesma coisa com o óvulo. E aí dá certo. Por quê? Porque eu junto 23 cromossomos do esperma com metade dos genes do pai, mais 23 cromossomos do óvulo com metade dos genes da mãe. Por isso que a gente tem metade característica do pai, metade da mãe, porque a gente herda metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe. Por isso também que nós não somos iguais aos nossos pais, porque esses genes vão se misturar. E quando eles se misturam, eles geram características diferentes. Por isso nós temos características diferentes dos nossos pais, no caso. Tá bom? Então, a primeira lei de Mendel diz isso, que os genes determinam as características do nosso corpo e que na formação dos gametas eles vão se separar. Aqui é uma atividadezinha para vocês quando estiverem estudando, tá? Já está até respondida, mas só para vocês verem que dependendo do gene, por exemplo, aqui no ratinho preto, ele tem um azão, mas ninguém sabe se é azão ou se é azão-azinho. Então, dependendo do gene que fica aqui, muda totalmente o formato dos filhos, né? Então, depois em casa vocês testem. Façam cruzamento azão-azão vezes azinho-azinho e depois façam cruzamento azão-azinho vezes azinho-azinho. E aí os descendentes vão ser esses, né? Mas vocês façam em casa para treinar e ver se realmente bate com o que está aqui, certo? E aí, para finalizar a nossa aula, a gente tem a segunda lei de Mendel. Se vocês entenderem a primeira, a segunda fica bem mais fácil de entender, tá? Então, na segunda lei de Mendel, a primeira diferença que a gente tem é o quê? Porque na primeira, ele observou somente uma característica, que era a cor. Aqui na segunda, ele observa duas características ou mais. No experimento que eu trouxe aqui para vocês, ele observou duas características, que era o quê? A cor e o formato. Então, ele observou as cores verde e amarelo e ele observou a textura ou formato da casca da semente, que era lisa ou rugosa. Então, ele observou duas características, tá? E ele cruzou. Ele pegou sementes amarelas lisas e cruzou com sementes verdes rugosas. E observou esse cruzamento. E ele chegou à conclusão de que as sementes amarelas e lisas eram dominantes e as sementes verdes e rugosas eram recessivas. Ele fez a mesma coisa que ele fez lá no primeiro experimento, só que dessa vez ele observou duas características ao invés de uma só. Então, a segunda lei de Mendel diz o quê? Que as características se separam de forma independente para os gametas e que se combinam ao acaso. E isso é bem interessante porque a gente tem a mania de achar que uma pessoa morena, ela obrigatoriamente ou ela sempre vai ter o cabelo cacheado,
E uma pessoa branca vai ter o cabelo liso. Como se essas características andassem juntas. Mas elas não andam. É tanto que a gente tem pessoas negras com cabelo liso e pessoas brancas com cabelo cacheado. Pessoas negras de olho claro. Então, não são características que andam juntas. Na verdade, nenhuma característica do nosso corpo depende de outra. Elas são totalmente independentes. Certo? E nesse experimento, ele pôde comprovar isso. Por exemplo, ele fez um experimento com uma ervilha amarela, lisa, e uma ervilha verde, rugosa. Se as características andassem juntas, sempre ia ter que dar o resultado amarelo lisa, verde rugosa. Só que as características são independentes. Então, a gente tinha verde lisa e amarelo rugosa. E esse experimento mostrou justamente isso, que as características se misturam, porque elas não dependem uma das outras, tá certo? E é a mesma coisa com a gente. Então, uma pessoa morena, se ela nascer com cabelo cacheado, ótimo. Foi um acaso, coincidência pura. Os genes se misturaram e deram esse formato para o corpo da pessoa por coincidência, por acaso. Mas se forma, mas é muito estranho quando acontece de uma pessoa negra com cabelo liso. Gente, isso não é estranho, isso é natural e é muito normal também. Por quê? Porque os nossos genes não dependem um do outro. Então, eles podem sim formar isso, naturalmente e normalmente. Tá certo? Então, a segunda lei de Mendel diz exatamente isso, que as características são independentes, se separam de forma independente, e vão se combinar ao acaso. Se combinam, como assim, professora? Se combinam. Os genes da mãe vão se combinar ao acaso com os genes do pai e formar o par. Mas tudo isso acontece ao acaso. Não é uma lei que obriga fulaninho a fazer par com fulaninho. Não. Lá na hora da formação do zigoto, esses genes se combinam ao acaso. E na hora de formar os gametas, a separação se dá, que a gente já viu na primeira lei de Mendel, os genes se separam, e a segunda lei só complementa. Eles se separam de forma independente. Cada característica é única e pronto. Ninguém depende de ninguém, tá bom? Para finalizar, só uma imagem do experimento que ele fez. Vocês não precisam aprender esse experimento todo, porque vocês já viram uma boa parte na primeira lei de Mendel, mas só para vocês entenderem que ele usou uma ervilha amarela lisa com uma verde rugosa. E aí, depois, quando ele foi observar os experimentos, a gente tinha uma mistura, por exemplo, amarela rugosa, verde rugosa, assim como tinha amarela lisa e verde lisa. Desculpem, verde lisa e amarelo rugoso, que são diferentes, né? Então, ele observou que não é obrigatório as características andarem juntas. Não deu sempre amarelo liso, assim como não deu sempre verde rugoso. Elas se misturaram em certo ponto do experimento, como deu aqui, amarelo rugoso e verde liso. Então, as características, elas são independentes, elas não dependem umas das outras. Então, elas podem se misturar com quem elas quiserem, do jeito que elas quiserem, ocasionalmente, tá bom? Então, a gente finaliza a nossa aula de leis de Mendel aqui. Vou botar essa aula para vocês aqui no Classroom. As dúvidas vocês podem colocar na própria plataforma, tá? Então, tem um espaçozinho lá para comentários. Quem quiser tirar dúvidas, pode tirar por lá mesmo que eu respondo. Beijo!